Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Hangar. No Bora Hangar de hoje, com um prato especial daquela costelinha americana, do American Barbecue, a costelinha ao molho barbecue, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Brilhante, gostosa e desmanchante. Você vai aprender a fazer comigo o molho barbecue. Eu vou ensinar um molho simples barbecue aqui, você pode incrementar em cima dele. Não é a primeira vez que eu passo essa receita aqui, só que essa é diferente. Da outra vez eu trouxe uma receita mais elaborada. E também as onion rings. Vocês já viram aqueles anéisinhos de cebola que conquistam o coração, até mesmo da criançada que não come cebola? Pois é, o programa tá recheado de coisa boa. Você já sabe, para acompanhar tem que copiar as receitas. Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem costelinha ao molho barbecue. Eu tô muito feliz com onion rings aqui no Bora Hangar. Para fazer essa delícia com a cara do feriado, com a cara da sexta-feira, você vai precisar, primeiro, para a costelinha. Nós vamos usar uma peça de costela suína com aproximadamente 1,5 kg, uma colher de sopa bem cheia de sal, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de páprica picante em pó, uma colher de sopa de cebola em pó e uma colher de sopa de alho em pó. Para o barbecue, nós vamos usar 2 xícaras de chá de ketchup, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de molho inglês e uma colher de sopa de cebola em pó. Para as onion rings, os anéis de cebola. Onion rings, traduzindo para o português, literalmente significa anel de cebola, tá? 4 cebolas médias, bem redondinhas, para ficarem bonitos nossos anéis. 2 ovos, 1/4 de xícara de chá de cerveja, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 2 xícaras de chá de farinha de rosca. Ó, não assusta que apareceu cerveja na receita, não, porque a cerveja ela só vem para ajudar no empanamento, não tem álcool, todo mundo pode comer, tá bom? Vamos para essa costelinha que eu quero começar te mostrando, né, como que é essa peça que você vai escolher. Vou te mostrar que você vai pedir para o seu açougueiro ali uma carne, né, bem alta. E aí a gente já vai temperar e colocar essa belezinha para assar. Ó, eu tô com ela aqui em cima desse tabuleiro. Vou pedir pro meu amigo Pititinho, Lucas Godinho, nosso cinegrafista aí, para fazer aquele close bem bonito, ó. Essa costela, ela tá bem alta. Você vai ver aqui, ó, que ela tem mais ou menos, ó, 3 dedos de espessura, tá vendo? Tem bastante carne, tem gordura aqui no meio, aqui por cima também tem uma camadinha de gordura. Já pedi ela no açougue assim, ó, com mais ou menos 1,5 kg, que é a porção que é servida naquele restaurante famoso. Tem um restaurante aí que é famoso por servir essa costelinha, só que ela custa muito caro lá. Você vai ver que aqui você vai conseguir fazer economizando dinheiro e ainda vai tirar uma onda, né? Porque tudo que é feito em casa é mais gostoso. Você concorda comigo? Gente, eu vou só deixar ela de lado rapidinho pra gente preparar o nosso tempero e aí a gente já coloca ela pra assar. Então eu vou pegar essa tigela grandona aqui pra ajudar a misturar. Eu vou colocar o sal. Esse tempero aqui é um tempero exatamente o que vai dar a cara de comida americana. Então, ele leva açúcar mascavo e você vai ver que é o dobro da quantidade de sal. E é essa que é a lógica mesmo, tá? O sal, uma colher de sopa bem cheia, vai ser o suficiente para temperar essa nossa costela. E a gente vai trazer um adocicado, a gente vai trazer a picância aqui com a páprica picante. E aí, ó, tempero em pó, tá? Esse tempero é todo em pó. Isso demonstra também, né, um pouco da praticidade dos Estados Unidos, né? Eles são mestres nisso, né? Então a gente vem aqui acompanhando a tendência deles e a gente vai usar a cebola e o alho em pó. Ah, Arthur, não tô achando aqui na minha cidade, até porque esses 2 ingredientes são um pouquinho mais difíceis mesmo, né? Em qualquer lugar que acha. Não tem problema, você rala ali 3, 4 dentinhos de alho, rala uma cebola, passa pela sua costelinha, vai temperar do mesmo jeito, não tem problema, tá? Mas se você tiver como usar o em pó, eu te indico, porque é diferente, vai ajudar a gente aqui a criar uma casquinha de sabor nessa costela, esses ingredientes em pó. E ele também vai ajudar a diminuir a desidratação, porque como a gente não tem aqui a acidez desses ingredientes, então ele vai desidratar só pela ação do sal. Então vai ser uma desidratação mais contida. Eu vou te indicar a fazer esse tempero de um dia para o outro, tá? Então você pode esfregar ele na costela e deixar na sua geladeira ali, dando aquela curada, dando aquela absorvida. Mas se você tiver sem tempo, pode temperar e colocar para assar também, não tem problema não, tá? Porque é um processo de assar mais lento, que a gente vai fazer em fogo baixo, para essa carne sair dali de dentro desmanchando. Eu tô usando essa assadeira aqui, que não é cara, tá? Às vezes é mais barato comprar umas 2 assadeiras dessa e um pouquinho de papel alumínio, porque fica mais barato. Se você quiser, você pode fazer naquele plástico assa fácil. Eu não encontrei, então eu resolvi a assadeira. É melhor essas 2 opções do que só papel alumínio. Mas se você só tiver a opção de fazer com só papel alumínio, pode fazer também.
Porque qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai criar uma maneira de cozinhar no vapor essa costela. Então, ó, eu vou passar por ela aqui o nosso temperinho. E aí você vai esfregar esse tempero, né, em todas as partes da costela, pela superfície dela. É o que os americanos chamam de dry rub, né, o tempero seco. A gente vai temperar com essa técnica do tempero seco, que é um pouco mais incomum pra gente que é brasileiro. A gente não tá muito acostumado a ver isso, mas essa é a forma com que eles temperam por lá, tá? Então, ó, esfrega bem o tempero, passa ele aí, deixa ele depositar. A gente vai cobrir isso aqui e levar para assar. O forno está pré-aquecido a 150 graus. Essa temperatura você vai conseguir assar a costela em 2 horas e meia, tá? Você pode subir para 180 para tentar diminuir esse tempo para 1 hora e meia, mas o ideal vai ser sempre fazer num fogo bem baixinho, tá? Essa costela também, ela passa por uma outra técnica nos Estados Unidos que é muito comum, que seria a defumação. Antes de colocar para assar, então, ela iria para dentro da pit smoker, que é a defumadora americana, e ela vai ganhar um banho de fumaça, tá? Isso não vai mudar em nada o tempo de assar. Depois que ela é defumada, ela vem assar do mesmo jeito igual essa daqui. Então a nossa única diferença para a famosa costelinha americana barbecue é que aqui a gente não vai ter o aroma de fumaça. Quem quiser acrescentar fumaça em pó nesse tempero para poder conseguir chegar perto dessa experiência da fumaça, pode também, tá? Então, ó, 2 horas e meia ali de forno. Vamos pro nosso barbecue? Barbecue aqui hoje, como eu falei, é um barbecue simples. Então a gente já começa com o ketchup pronto, tá? E a gente vai misturar nesse ketchup açúcar mascavo para deixar esse molho um pouco mais doce do que ele já é, né? Porque o ketchup já é super doce. O barbecue, então, ele tem uma potência de doce maior, já é uma característica dele. E a gente também traz mais um pouco de sal com o molho inglês e também mais um pouco de acidez. Então ele ganha potência em acidez e em sal para diferenciar do ketchup. E aqui, ó, cebola em pó, que é para dar uma temperada diferente. O que mais que você pode colocar aqui? Canela, cravo, anis estrelado, noz moscada, cominho. Tudo que é especiaria que a gente geralmente usa para cozinhar, você pode acrescentar. Você pode colocar uma dose de bebida alcoólica, seja vinho, seja uísque, cachaça, tudo que você quiser para deixar o seu molho diferente do que eu estou ensinando aqui. Mas aí você vai criar o seu próprio. Não existe nenhuma receita de molho barbecue que você vai falar, ó, esse é o barbecue oficial. A base a gente tem aqui, que é ketchup, molho inglês e mais um pouco de açúcar. Que, como eu falei, ele é um pouco mais doce que o ketchup. Agora, com o que você vai brincar, o que vai entrar aqui, aí já fica a seu critério. Ó, a gente vai cozinhar aqui até ele começar a mudar de cor, porque, como eu falei, né, já é um molho pré-pronto, o nosso ketchup ele já andou aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso dissolver os temperos que eu adicionei aqui e deixar dar uma fervidinha, depois, mas não é para reduzir muito. Quando ele começar a levantar a fervura, você já pode tirar ele do fogo. Então eu estou fazendo aqui no fogo alto, mexendo sem parar. Eu estou usando o fouet, né, porque a gente entrou com a cebola em pó, então eu não quero que fique nenhum gruminho, por isso que eu usei o fouet para começar aqui o nosso tempo de assar. Eu quero te contar o seguinte, depois que você passar do tempo inicial de cozimento dessa costela, as 2 horas que eu te falei, a gente precisa colocar ela para glaciar. E eu tenho que adiantar esse ponto com você aqui de uma vez, e é por isso que eu já deixei uma costela pronta, ó. Quer ver só? Produção, vou pedir só um tempinho a mais, prometo que no próximo bloco eu compenso, tá? Porque esse bloco ficou apertado, mas olha aqui, ó, quero mostrar pra vocês como que fica bonita. Essa daqui já passou pelo processo de 2 horas e meia de assar. Ela tá com uma temperatura interna agora de 85 graus, então é a temperatura que essa carne desmancha. Você pode ver, ó, que você vê que ela diminuiu de tamanho, ela já começa a mostrar pra gente no cantinho os ossinhos dela. Se mostrar de cima aí, o pessoal vai ver, ó. Tá vendo que ela deu uma secada no tamanho? É isso mesmo. O que a gente vai fazer agora, ó, e aí ela cozinhou aqui dentro, no vapor dela, observa que tem ainda caldo aqui no fundo, que saiu dela, não secou, significa que essa carne tá super suculenta. A gente vai pegar o nosso barbecue, ó, e vai pincelar aqui essa costela agora
porque ela vai ficar mais uma horinha no forno, ainda no forno baixinho, para criar a glace, né? Que é isso aqui que a gente está fazendo. Ela é glaciada. Então, toda essa quantidade absurda de açúcar que tem aqui nesse molho vai criar uma camada de caramelização por fora dessa costela, que vai ficar a coisa mais linda. Você vai deixar mais uma hora no forno baixinho. E aí, de 15 em 15 minutos, você vai lá e pincela mais um pouco do seu molho barbecue. Eu vou só inverter a ordem aqui no forno, né? Vou passar essa que entrou agora para baixo, pra gente poder ir pro intervalo. Ó, então eu vou pegar essa daqui que entrou agora, que vai ficar assando pra gente comer no final do programa. E vou colocar essa outra aqui para glaciar. Lembrando, de 10 em 10 minutos mais ou menos, vim aqui e pincelar um pouquinho do nosso molho barbecue. Tá certo? Eu vou te mostrar como tá ficando a minha aqui, porque ela já tá quase pronta. Ó, e aí você vai deixar mais uma horinha para você ir a cada 10 minutos fazendo o que eu vou fazer aqui agora, ó. Olha como que ela tá bonita. A gente vai glaciando ela. Então essa camada aqui, ó, que vai se formando aqui é barbecue, ó, que a gente vai pincelando. E olha a maciez dessa carne, só de mexer, ó, ela dá uma balançadinha. Você vê como ela já tá desmanchando, né? Aí a gente ainda vem aqui dando esse tratamento final aqui para ela pegar um sabor e para ela ficar com essa cara maravilhosa que só essa costelinha tem. É de babar, né, gente? Fala a verdade, ó, minha boca já tá cheia d'água. Vou voltar ela ali pro forno, que ela vai ficar mais um pouquinho ó, aqui ficou faltando um pedacinho aqui, ó. Vamos voltar ela pro forno para deixar, né, essa glaciada que a gente está fazendo aqui, dar aquela apurada para ficar bem brilhante, para na hora que a gente servir tá gostoso e tá caramelizada aqui por fora. Enquanto isso, a outra que a gente botou no primeiro bloco também vai assando ali até o final do programa. Ela fica pronta. Vamos para nossas onion rings, que são os acompanhamentos especiais que a gente vai comer também com o nosso barbecue, é claro, né, chuchando ela ali para acompanhar, que fica uma delícia. Você vai começar pegando a cebola, você vai escolher cebolas redondinhas, tá? Então, o formato da cebola é importante aqui. Aquelas cebolas que estão mais compridinhas ou que estão um pouco mais disforme, não fica tão legal, que a gente quer anéis bonitos. Você vai cortar, ó, primeira coisa, aqui, as duas pontas da cebola. A gente vai usar uma técnica diferente do que é o usual, que a gente geralmente, quando vai descascar a cebola, né, que eu ensino aqui, você vai deixar a parte da raiz e vai cortá-la no meio agora. Você só tira a tampa, não tira a raiz, corta no meio, a casca sai mais fácil assim. Mas como a gente precisa de anéis, então você vai cortar as duas partes e vai descascar ela aqui, ó, na ponta do dedo. Vale chorar nessa hora, porque não tem jeito, né? A cebola, ela realmente emociona a gente, né? Uma brincadeira isso, né? Mas, na verdade, é que a ação de um ácido, né? Que é muito volátil, né? Então, ele evapora aqui da cebola e provoca lacrimejação, né? E aí é isso que faz, né, o olho arder, a gente chorar um pouco. E geralmente quando tá descascando assim, quando a cebola tá bem forte, ela já começa a provocar o nosso choro. Eu tava aqui no intervalo preparando, né, adiantando um pouco esse passo, e aí já começou o bloco com o olho ardendo. Agora, não tem como fugir, né? A gente tem que viver isso na cozinha, faz parte, são os ossos do ofício aí. Bom, descascada a cebola, você viu que é um pouquinho mais difícil de descascar assim, mas vai valer a pena, ó. Você vai cortar ela em anéis com mais ou menos meio dedo de espessura, ó. Levando a faca até lá embaixo, a faca tem que estar afiada, tá? Se você não tiver uma faca afiada, faz na faca de serra, aquela faca de pão, que aí você vai ter um resultado mais fiel, porque a faca cega vai prejudicar o resultado. Bom, anéis separados, ó, você vai aqui agora, né, dividir eles aqui. E aí, geralmente, o que a gente faz é, no restaurante, né, retirar esses meiozinhos aqui, porque eles não vão formar anéisinhos. Mas você tá em casa, né, você pode também fritar eles, que vai dar tudo certo. Vamos para o nosso empanamento, ó. Eu vou pegar aqui o sal e a pimenta para temperar as farinhas, o ovo, tudo que a gente vai aqui usar nesse empanamento. Então, eu vou começar aqui moendo uma pimenta aqui nessa tigelinha onde eu vou colocar os ovos. Vou fazer a mesma coisa também aqui na farinha de trigo e também aqui na nossa farinha de rosca, que é a última parte do empanamento.
Então, pimenta do reino, vou colocar o sal também, aqui no ovo também, é isso que vai temperar a nossa cebola. A gente não coloca sal direto na cebola para evitar ela de soltar muita água, então a gente deixa o sal pro empanamento. Ó, na farinha, nas duas, né? Então vamos temperar aí, para ficar bem gostoso, né? Além de crocante, tem que ter sabor, né? Então o sal vai realçar aí o sabor. Aqui, ó, vou colocar o ovo, os 2 ovos, e a nossa querida cervejinha, que vai ajudar a fazer esse empanamento ficar ainda mais bonito, né? Pela ação do gás, ele dá um efeito diferente. Se você colocar só água, dá certo também. Mas com a cerveja, além de dar sabor, você vai ter uma aparência diferente. Então você vai bater aqui o ovo com a cerveja. E aí a gente vai começar esse empanamento, ó, vou misturar aqui nas farinhas o tempero. Importante também, né? Porque senão fica tudo num lugar só. Eu vou começar empanando os anéisinhos pela farinha de trigo. Nessa parte você pode colocar um pouco mais ali. O óleo já está quente. Então a gente faz essa camada de empanamento na farinha de trigo. Na sequência, eu vou empanar passando agora na parte líquida, no ovo. Então, ó, vem com os anéisinhos aqui pro ovo. Tira o excesso de farinha, isso é importante, tá? Você ir fazendo isso, ó, retirando o excesso, seja de farinha, seja da parte líquida, para evitar sujar a outra parte do empanamento. Então, ó, venho aqui no ovo agora. Como a cebola ela é muito delicada e ela tem uma certa dificuldade de adesão da farinha por causa da composição dela mesmo, ela tem tipo uma camada oleosa que atrapalha um pouco a farinha de aderir. Então, você vai passar 2 vezes na farinha de trigo para garantir que vai colar mesmo e vai fazer aquele empanamento bonito. Se você não fizer 2 vezes na farinha de trigo, o empanamento seu vai soltar. Acredita no que eu tô falando aqui, ó. Então tem que tomar esse cuidado. Aí a gente volta aqui pro ovo, tá vendo, ó? Retira o excesso. Você pega aqui, ó, balança nela, sem ficar segurando muito na cebola, tá? Pega aqui como se fosse um anel mesmo, coloca entre os dedos e retira o excesso. Agora a gente volta aqui pro ovo. Se acabar o ovo, você vai, quebra mais um ovinho aqui, porque ele vai realmente sendo bastante absorvido por causa da presença da farinha de trigo. E aí eu tô só respeitando, uma mão pro molhado, outra pro seco. E agora a gente vai para farinha de rosca. Qual o substituto possível aqui para essa farinha de rosca? Você pode empanar no flocão de milho, que vai dar um efeito bem bacana e é tradicional nos Estados Unidos. Essa, desse jeito, fica muito parecida com aquela que a gente compra congelada, ou pode ser farinha panko também, que dá um efeito diferente. Ela fica com um acabamento diferente, né? Porque a farinha panko ela tem uns pedaços maiores, então eles vão aparecer no final, fica super bonito também. Mas eu quis fazer essa aqui para ficar bem parecida com aquela industrializada. Então, ó, só acabando aqui essa parte do empanamento aqui na farinha de rosca, garante, né, que ele pegou em toda a cebola, que tá tudo bem empanado. E a gente vai para a fritura desse ponto aqui, no óleo bem quente, a 170 graus. Então, só colocar ela para fritar e se liga porque essa fritura é muito rápida. É só até o ponto de dourar ali a nossa cebola. E aí você vai ter a melhor onion rings que você já comeu na sua vida. Porque eu tenho certeza que você está acostumado com aquela congelada. Até porque nos restaurantes é comum mesmo fazer onion rings com aquela onion rings congelada. E aí, quando você comer essa, você vai ver a diferença, é gritante. É muito mais gostoso. Ó, a primeira que eu já coloquei, ó, já sai e a gente coloca aqui para escorrer. Chegou aquela hora de experimentar, de mostrar para vocês como que ficou isso aqui. Então eu vou cortar aquele pedaço fatal aqui, ó. Você vai ver como que... Olha como a faca entra fácil, que eu não preciso nem fazer força. Ó, vou tirar uma lasca aqui para mim. Aí eu quero que você veja a suculência que fica essa carne por dentro, ó. Ó, um pedaço dessa costelinha. Vou pegar aqui também, olha aqui, ó. Ó, olha aí, a maciez, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, primeiro uma onion rings dessa aqui. Dá aquela chuchada aqui, ó, no molho barbecue, pra você escutar a crocância aí de casa, ó. Ah. Deu pra ouvir? Se não deu, eu vou mais uma então, pera aí, ó. Ó.
Essa crocância você não consegue com onion rings congelada, tá? E agora, momento real, oficial, costelinha. Paulinho, que rufem os tambores. Dá licença que eu vou com a mão mesmo, tá? Tá saindo fumaça. Ó.